Olá e sejam bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora você está comigo para um tempo precioso onde eu vou estar compartilhando e falando com vocês a respeito do que é a vida. O que é a vida? A vida é como uma fagulha de tempo. O que é o presente? É isso aqui, ó. Passou. Passou. A minha pergunta é, como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido os dias de hoje? E vamos lá, agora você está comigo e nós vamos começar pedindo para você que você curta, comente, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe com um número maior de pessoas para que todos tenham acesso a esse conteúdo de altíssimo valor. E vamos lá, sem perca de tempo. O que é a vida? A vida é o maior presente de Deus ao homem, o maior dom. Viver é a maior dádiva, não importa como você veio, se você foi abandonado, se você foi doado ou se você foi muito querido, foi muito desejado, não importa, de uma forma ou de outra você teve pressa e veio ao mundo, e em amor você foi gerado, porque não importa da maneira como você veio, mas a maneira como você foi gerada em Deus. A Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos seus filhos. Então você e eu somos filhos de Deus. Mas, olha que interessante, a maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. A maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Eles não arriscam. Eles não assumem riscos, eles não ousam, eles estão pisando em ovos. Esses dias eu acordei e Deus me deu uma palavra: Eliseu, pare de viver como se você estivesse pisando em ovos, vivendo na ponta dos pés. É hora de você pisar firmemente. Existe um poder imperando no mundo, que é o poder do medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando a Bíblia fala poder, ela está falando de autoridade. Existe uma autoridade por detrás de nós, por detrás das nossas atitudes, que garante a nossa ousadia, que garante a nossa fé, que garante a nossa tomada de decisão e que garante a nossa atitude. Se você permanecer como todos os outros estão na inércia, vendo a vida passar, como se esse tempo Deus não estivesse se manifestando, se movimentando, como se existisse uma pausa no tempo, você vai viver uma vida derrotada. Entenda, tudo está falando para você ficar parado, permanecer parado, mas lembre-se, mesmo dentro de casa você pode tomar decisões que vão mudar o destino da sua vida e da sua família. As pessoas vivem hoje como se estivesse com o freio de mão puxado, estão com medo de arriscar, com medo de tomar decisões, com medo de errar. É incrível como tanto na escola quanto na teologia a gente aprende muito. Eu posso dizer porque eu cresci dentro da igreja, estudei teologia, dou aula de teologia e o que eu mais ouvi na minha vida inteira, na escola: se você errar, você vai reprovar. Na igreja, o que a gente ouve? Se você pecar, você vai para o inferno. E o que acontece? Nós passamos a ter medo de errar. Mas lembre-se, o que é o erro? O que é o pecado? É uma amostra, é um ponto onde você pode fazer uma análise que existe algo dentro de você que ainda não foi transformado. Então, você vai poder errar? Claro, a Bíblia fala que você vai errar. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, o que ela está dizendo? Pode acontecer os pecados, mas lembre-se que o pecado é sinal que algo ainda não foi transformado dentro de mim. Então eu não posso viver uma vida como que pisando em cima dos ovos. Você tem que ouvir a voz de Deus, e se em algum momento você percebeu que você pecou, o que você faz? Você se arrepende. Porque o que é arrependimento? Ficar com remorso. Não, gente, isso não é arrependimento.
Arrependimento é mudar a ótica da vida, mudar a perspectiva, a maneira como você enxerga a vida. Isso é arrependimento. Então, se eu pequei, é sinal que a minha perspectiva em relação à vida está completamente distorcida. Existe um ponto de reflexão. Da mesma forma, uma criança que erra na escola, ela não simplesmente vai ser reprovada. O erro é natural. Montessori fala sobre isso, eu aprendi isso com uma querida nossa daqui da comunidade Inici, com a Adriana, que é diretora de uma escola, é uma excelente diretora, uma excelente ensinadora, uma excelente tutora. Ela disse pra mim que Montessori disse, um erro é um ponto de reflexão, é uma oportunidade de você refletir, porque existe algo que você ainda não entende. Da mesma forma como o pecado, existe algo que você ainda não entendeu e por isso você pecou. Por isso Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O pecado acontece exatamente dessa forma. O erro acontece exatamente dessa forma. Pessoas não sabem o que estão fazendo, porque se soubessem, não estariam errando. Por que você não está enriquecendo e prosperando na vida? Por que você não está vivendo uma vida saudável? Por que você não está vivendo um casamento dos seus sonhos? Porque você não sabe como fazer isso. Se você soubesse, você já estaria vivendo isso. Enquanto você ignorar que você precisa conhecer, você não vai avançar na vida. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, se você acha caro o preço do conhecimento, experimente o preço da ignorância. Então, quando você entende isso, você investe em conhecimento, porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eliseu, mas eu tenho que investir dinheiro? Sim, mas o principal não é o dinheiro, é o tempo. Você investir tempo, o que você respeita, você libera o seu tempo. Se você gasta muito tempo com as redes sociais e com a televisão e com os programas de televisão, significa que você respeita mais isso do que o conhecimento que você precisa para romper nas áreas que você precisa romper na sua vida. Agora, se você está sempre esperando uma oportunidade surgir, sempre está esperando ser melhor para começar a fazer alguma coisa, mas nunca você está pronto, você está pisando em ovos. Se você ouve crítica das pessoas de perto, das pessoas de longe, e se paralisa, se retrai, se comprime, se contrair, ou se fechar, se você está se fechando, significa que você está vivendo a vida pisando em ovos. E a minha pergunta é, você está vivendo a vida? Porque o que é viver a vida? Quando eu penso a respeito da vida, me vem várias lembranças de momentos em que eu arrisquei. Eu me lembro que eu tinha muita vontade de cantar, mas para isso eu precisava aprender, eu não tinha conhecimento. E eu decidi gastar, ou melhor, investir 80% do meu ganho mensal para ir em São Paulo estudar canto. E eu me lembro várias vezes que eu peguei o ônibus daqui, do interior de São Paulo, fui para São Paulo, cheguei lá, peguei metrô, saí do metrô, fiz baldeação pegando outro metrô e cheguei lá, o professor já tinha saído porque eu peguei um congestionamento na Marginal Tietê. Foram situações e situações que eu vivi na minha vida. E isso é o que, gente? Isso é a vida. Foram desafios que eu vivi, que eu enfrentei, para que hoje eu pudesse aqui estar dizendo para você tantos desafios que eu enfrentei, desafios a respeito de quando nós saímos de São Paulo e mudamos aqui para o interior de São Paulo, chegamos aqui, começamos a morar de aluguel, depois a nossa casa começou a ser construída, de repente acabou o dinheiro, nós tivemos que mudar para aquela casa, ainda não tinha vidros, ainda não estava 100% pronta, nós vivemos naquele momento e nós passamos por um momento de endividamento muito grande. Eu sei que você também já viveu isso. Isso é o que, gente? Isso é a jornada, isso é a vida acontecendo diante dos seus olhos. Hoje, quando eu vejo minha irmã casada, quando eu vejo meu irmão estourando no canal dele, aí na internet, no Instagram, como um corredor, quando eu vejo meus pais, né, vivendo uma vida na presença de Deus, quando eu vejo tudo isso acontecendo diante dos meus olhos, meu filho, minha esposa, quando eu vejo tudo isso, eu vejo o quê? A vida acontecendo diante dos meus olhos. Eu me lembro que eu estava 25 quilos acima do meu peso, e eu comecei correndo 1,5 km. Hoje eu corro 25, 21 quilômetros, 28 quilômetros. Agora, como eu comecei? Como eu cheguei a fazer tudo isso? Vivendo um dia após o outro. Até quando você vai viver na ponta dos pés? Até quando você vai viver pisando em ovos? Enquanto você se cala, os maus estão gritando. Martin Luther King Jr. disse o seguinte:
O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Enquanto você está em silêncio, enquanto você não fala, enquanto você não arrisca, enquanto você não se levanta, existem os maus que estão se levantando. Enquanto você deixa para depois, existem pessoas realizando nesse tempo. Até quando você vai deixar para depois? Até quando você vai ficar adiando as decisões? Até quando você vai colocar-se no piloto automático? Até quando você vai ficar na frente de um celular? Até quando você vai ficar na frente da televisão? Até quando você vai ficar de olho naquelas pessoas que estão falando a respeito do fim do mundo e você está aí tremendo de medo? Hoje eu estou gravando no dia 31 de março, ontem no dia 30 foi falado que no Brasil aconteceu uma catástrofe no mundo. Isso não aconteceu, nós já estamos no dia 31 e nada aconteceu, enquanto pessoas estavam paralisadas de medo. Tá entendendo, gente? Até quando você vai ficar de olho nesses caras que ficam falando a respeito do fim do mundo? Vive hoje. Quando tiver que ser o fim, vai ser o fim. E a Bíblia fala que qual que é o sinal para o fim dos tempos? É quando o evangelho do reino for pregado a todos. E não é a respeito disso, não é a pandemia que vai mostrar para você que é o fim, não é a crise mundial, não é nada disso. É quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra. E eu que estou aqui fazendo para você, trazendo o evangelho do reino. Existe a vontade de Deus que está para prevalecer na sua vida, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua saúde. Mas enquanto você não estiver nele e ele em você, esses sinais não vão acontecer na sua vida. Enquanto você se torna anônimo, enquanto você se torna anônimo, pessoas com menor potencial do que você estão se levantando, escrevendo seus nomes na tábua da história, enquanto você está aí com um baita potencial, paralisado diante do medo. Até quando você vai ficar assim, pisando em ovos? Será que não é hoje o seu dia? Eu te encorajo. Levanta, respira fundo, se enche do Espírito Santo e fala assim: hoje chegou o dia da minha mudança, hoje chegou o dia de arriscar, hoje chegou o dia de tomar decisões, hoje chegou o dia de romper com o meu passado, hoje chegou o dia de romper. O que é a vida? Você vai morrer como se nunca tivesse vivido? Gente, chegou o momento. Começa a viver hoje. Deus tem para você vida e vida em abundância. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com as pessoas que você ama. E tenha hoje o melhor dia da sua vida.